Capítulo 5. No entanto, certo homem de nome Ananias, junto com Safira, sua esposa, vendeu uma propriedade e reteve secretamente parte do preço, sabendo disso também a sua esposa, e trouxe apenas parte e a depositou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse: Ananias, por que te afoitou Satanás a trapacear o Espírito Santo e a reter secretamente parte do preço do campo? Enquanto permanecia contigo, não permanecia teu, e depois de ter sido vendido, não continuou a estar sob teu controle? Por que é que propuseste uma ação dessas no teu coração? Trapaceaste não homens, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou. E veio grande temor sobre todos os que ouviram isso. Mas os homens mais jovens levantaram-se, enrolaram-no em panos e o levaram para fora e o enterraram. Ora, depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou a esposa dele, não sabendo o que tinha acontecido. Pedro disse-lhe: Dize-me, vendestes vós dois o campo por tanto? Ela disse: Sim, por tanto. Pedro disse-lhe então: Por que concordastes entre vós dois fazer uma prova com o Espírito de Jeová? Eis que estão à porta os pés dos que enterraram teu marido, e eles te levarão para fora. Ela caiu instantaneamente aos pés dele e expirou. Quando os jovens entraram, acharam-na morta, e levaram-na para fora e a enterraram ao lado de seu marido. Consequentemente, veio grande temor sobre toda a congregação e sobre todos os que ouviram estas coisas. Além disso, por intermédio das mãos dos apóstolos, continuavam a ocorrer muitos sinais e portentos entre o povo, e todos eles estavam de comum acordo na colunata de Salomão. Verdadeiramente, nenhum só dos outros tinha a coragem de se juntar a eles. Não obstante, o povo os afamava. Mais do que isso, os crentes no Senhor continuavam a ser acrescidos, multidões deles, tanto de homens como de mulheres, de modo que traziam para fora os doentes, até mesmo às ruas largas, e os deitavam ali em pequenas camas e macas, a fim de que, quando Pedro estivesse passando, pelo menos a sua sombra caísse sobre alguns deles. Também a multidão das cidades em volta de Jerusalém afluía, trazendo os doentes e os afligidos por espíritos impuros, e todos eles eram curados. Mas, levantando-se o sumo sacerdote e todos os com ele, a então existente seita dos saduceus, ficaram cheios de ciúme, e deitaram mãos nos apóstolos e os puseram no lugar público de detenção. Mas, durante a noite, o anjo de Jeová abriu as portas da prisão, trouxe-os para fora e disse: Ide embora, e tendo tomado posição no templo, persisti em falar ao povo sobre todas as declarações a respeito desta vida. Depois de ouvirem isso, entraram no templo de madrugada e começaram a ensinar. Ora, chegando o sumo sacerdote e os com ele, convocaram o sinédrio e a assembleia dos anciãos dos filhos de Israel, e mandaram trazê-los da cadeia. Mas, ao chegarem lá os oficiais, não os acharam na prisão. Voltaram assim e relataram, dizendo: Encontramos a cadeia fechada com toda a segurança e os guardas postos às portas, mas, quando a abrimos, não achamos ninguém dentro. Ora, quando tanto o capitão do templo como os principais sacerdotes ouviram estas palavras, ficaram num aperto por causa destes assuntos, quanto a que se daria. Mas chegou certo homem e relatou-lhes: Eis que os homens que pusestes na prisão estão no templo em pé e ensinando o povo. O capitão foi então com os seus oficiais e passou a trazê-los, mas sem violência, visto que tinha medo de ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos assim e os postaram na sala do sinédrio.
E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Nós vos ordenamos positivamente que não ensinasseis a base deste nome. E ainda assim, eis que enchestes Jerusalém com o vosso ensino, e estáis resolvidos a trazer sobre nós o sangue deste homem. Em resposta, Pedro e os outros apóstolos disseram: Temos de obedecer a Deus como governante antes que aos homens. O Deus de nossos antepassados levantou Jesus, a quem matastes por pendurá-lo no madeiro. Deus enalteceu a este como agente principal e salvador para a sua direita, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. E nós somos testemunhas desses assuntos. E assim é também o Espírito Santo que Deus tem dado aos que obedecem a ele como governante. Quando ouviram isso, sentiram-se profundamente feridos e queriam eliminá-los. Mas levantou-se certo homem no sinédrio, um fariseu de nome Gamaliel, instrutor da lei, estimado por todo o povo, e mandou que pusessem os homens para fora por um pouco de tempo. E ele lhes disse: Homens de Israel, prestai atenção a vós mesmos quanto ao que pretendeis fazer com respeito a estes homens. Por exemplo, antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e certo número de homens, cerca de 400, juntaram-se ao seu partido. Mas ele foi eliminado. E todos os que lhe obedeciam foram dispersos e redundaram em nada. Depois dele, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do registro, e arrastou muitos após si. Contudo, esse homem pereceu, e todos os que lhe obedeciam foram espalhados. E assim, na atual situação, digo-vos, não vos metais com estes homens, mas deixai-os em paz. Porque se esse desígnio ou esta obra for de homens, será derrubada, mas se for de Deus, não podereis derrubá-los. Senão podereis talvez ser realmente achados como lutadores contra Deus. Em vista disso, atenderam-no e mandaram chamar os apóstolos, chibatearam-nos e ordenaram-lhes que parassem de falar à base do nome de Jesus, e soltaram-nos. Estes, portanto, retiraram-se do sinédrio, alegrando-se porque tinham sido considerados dignos de serem desonrados a favor do nome dele. E cada dia, no templo e de casa em casa, continuavam sem cessar a ensinar e a declarar as boas novas a respeito do Cristo Jesus.